Boa tarde a todos. Em nome da Casa Hunter, eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de cada um de vocês, especialmente para salientar o tamanho do meu prazer e satisfação de estar hoje aqui com esta sala lotada para a realização deste almoço beneficente que foi pensado e organizado com esforços de uma equipe muito enxuta, mas de muitos voluntários que lutam ao nosso lado por uma única causa. Como vocês sabem, a Casa Hunter, desde a sua fundação, luta incessantemente pelas políticas públicas junto aos gestores do Executivo, Legislativo, Judiciário, para o acesso ao diagnóstico, tratamento multidisciplinar e acompanhamento dos pacientes com doenças raras. E para que esta luta seja factível, diariamente eu conto com diversos profissionais de saúde, voluntários, amigos e tantas pessoas que acreditam nesta causa e que hoje estão aqui presentes e sem eles esta missão seria impossível. Lutamos juntos pelo que acreditamos ser a dignidade da vida humana, pela vida dos nossos pacientes com doenças raras e familiares que tinham poucas chances devido à não implementação das políticas públicas e acesso aos diagnósticos, ao tratamento multidisciplinar e ao amplo conhecimento destas doenças até pela classe médica. Este encontro tem um significado muito especial para todos nós, pois estamos atualmente vivenciando um momento histórico no Brasil com notícias de corrupção, lavagem de dinheiro, envolvendo um grande número de políticos, empreiteiros, órgãos governamentais e empresas que acabaram por ocasionar diretamente a crise política e econômica de qual estamos passando, refletindo inclusive no cenário das doenças da saúde em nosso país, com a grande restrição de recursos, inclusive com a falta de medicamentos para o tratamento dos pacientes com doenças raras. Ao nosso ilustre convidado, o excelentíssimo juiz Sérgio Moro, desde já agradeço a grande oportunidade que nos deu de estar aqui, caridosamente em pleno domingo. Ele que ganhou notoriedade nacional e internacional por comandar desde março de 2014 a Operação Lava Jato. E desde então vem sendo reconhecido e premiado nacional e internacionalmente por sua brilhante atuação a fim de mudar a história do Brasil e liderar e inspirar tantas pessoas e gerações. A sua esposa, a doutora Rosângela Moro, agradeço igualmente por sua presença hoje em nosso evento, bem como por sua dedicação e apoio nesta causa. Nós estamos num evento que nós estamos falando de um grupo vulnerável por excelência, os portadores de doenças raras, que são pessoas que merecem, esses sim, toda a proteção legal disponível e mesmo a proteção material que puder ser disponibilizada pela sociedade e, inclusive, também pelo Estado. E, por outro lado, nesses casos de corrupção, nós vemos exatamente o contrário. Muitas vezes pessoas poderosas, que se encontram no outro extremo dessa linha, ou seja, no outro extremo desses grupos mais vulneráveis, e pessoas que pretendem manter os seus privilégios. E pessoas que muitas vezes defendem políticas públicas que visam a manutenção desses privilégios. Aí se vê como nós temos um problema de valores, muitas vezes no Brasil, porque isso deveria estar sendo absolutamente invertido. A maior proteção legal, aqueles que precisam, e não são aqueles que se encontram no topo dessa pirâmide de poder. Não existe nenhum vexame na aplicação da lei. O que nos envergonha são esses casos de corrupção. Mas esse é o momento, talvez, histórico que nós temos, pela dimensão desses casos revelados e pelo fato
de algum desses casos judiciais terem encontrado um bom resultado nas cortes de justiça, talvez seja o momento de uma virada histórica. Ainda é incerta, mas é uma oportunidade que se apresenta. E tudo isso tem que ser desenvolvido sem preconceitos indevidos. A corrupção não é uma prática relacionada a espectros ideológicos dentro da nossa política. Existe a corrupção da esquerda, existe a corrupção da direita, existe a corrupção de centro. Na verdade, não existe nem corrupção de esquerda, nem de direita, nem de centro. Existe somente a corrupção. Aí tem que ser um compromisso acima da política partidária resolver esses problemas de corrupção. Sem discurso de ódio, sem discurso de rancor, né? Eu diria com ternura para todos e sem malícia contra ninguém. Se nós perseverarmos, nós podemos chegar lá. Que alegria estar aqui hoje nesse lugar, com essas pessoas formidáveis aí, o Alan, o Rodrigo, eu, o Guilherme. Dizer para os meus pais que se esses pais não tivessem esses filhos, e se esses pais não lutassem pelos filhos, eu acho que os filhos só somos o que somos graças aos pais que nós temos. E vocês estão vendo ali, ó, meu pai, que é meu amor, que me ajudou nesse ensaio para que eu estivesse aqui hoje, lutando e cantando Titanic. Eu amo eles. Agradecer a doutora Lilian, a doutora Chong, e obrigada pela presença. O que não é comum, o que não se vê por aí, um ser especial e que o faz tão raro. A raridade do diamante, a luz que não apaga e a luta que não para. Cuidar de um aluno que depende de nós, ser tão especial, essencial, cuidar diário, na dissonância do seu corpo, na forma hereditária, é joia, gente rara. Gente rara, gente rara, gente rara, gente rara, gente rara, rara. Fernanda vai entregar o troféu Gente Rara para uma lutadora incansável na luta em prol das doenças raras. Ela não mede esforços nessa batalha. Doutora Rosângela Wolff de Quadros Moro. Por favor. Rosângela é graduada pela Faculdade de Direito de Curitiba, pós-graduada em Direito Tributário pela Universidade de Joinville, é advogada do Terceiro Setor, membro da Comissão de Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná. Eu quero registrar os meus agradecimentos à Casa Hunter, à Antônia e Fernanda. Muito obrigada. Essa homenagem significa muito para mim.
Eu estendo os agradecimentos a toda a equipe da Casa Hunter, porque eu sei que o trabalho em equipe é o trabalho que gera resultado e que faz acontecer. E eu tomo a liberdade, então, de dividir esse prêmio, essa homenagem, com a minha equipe, que, embora não está aqui, mas é sempre lembrada. Eu quero fazer uma saudação especial para a Rejane, a presidente da NPB, que é minha cliente, minha amiga, que foi quem me apresentou, Tony, Fernando, e o trabalho da Casa Hunter, né? Saúdo também a minha família, meu marido, minha sogra, minha amiga Sandra, que estão aqui presentes, atendendo o convite. Tem um livro que eu gosto muito, que ele se chama O Outro e o Direito. E, dentre outras coisas que esse livro me ensina, ele me ensina a importância de se olhar atrás do papel. E no meu escritório, eu e minha equipe, a gente segue muito à risca esse ensinamento. Nós sabemos que toda vez que nos submetem um laudo, um exame, um documento, tem uma vida, tem uma luta e tem uma história atrás desse documento. E é por isso que nós trabalhamos. E essa história tem que ser muito bem compreendida. E assim nós seguimos. Quanto mais brilho no olhar das famílias e portadores eu puder por aí distribuir, mais realizada eu vou estar profissionalmente. Muito obrigada. Juiz Sérgio Moro, boa tarde, excelentíssimo. Qual a sua opinião sobre a autorização judicial de medicamentos ou tratamentos não autorizados ainda pela Anvisa, porém já liberado pelo órgão similares de outros países? Exemplo, o FDA. Uau! Em realidade, eu assumi como juiz federal em 1996. E desde 2002 eu atuo exclusivamente na área criminal. Então eu acompanho esse debate um pouco à distância. Eu vejo que existem várias demandas judiciais e esse é um assunto controvertido na justiça. Eu vejo, acompanho o trabalho dos advogados, inclusive da minha querida esposa, com demandas judiciais, muitas vezes pleiteando o fornecimento de medicamentos não disponibilizados ou não disponibilizados para certas categorias da rede pública. E eu não teria uma resposta muito específica. O que eu diria assim, até ouvi o vídeo aqui da Casa Hunter, excelente, meus parabéns. Eu vejo essas histórias, que para mim não são histórias de tragédias, mas são histórias de sucesso e de superação, e, acima de tudo, histórias de amor. E eu penso o seguinte, olha, é uma causa que vale a pena lutar, seja nos hospitais, seja nos centros de pesquisa, ou seja mesmo nas cortes de justiça. Então, assim, sem dar uma opinião jurídica qualificada sobre esse ponto, apenas o que eu desejo é sorte para todas as pessoas envolvidas na proteção dessas que são as pessoas mais vulneráveis dentro da nossa sociedade. Juiz Sérgio Moro, um direito e um dever, por vezes, se misturam. Para o médico diagnosticar uma doença e prescrever o medicamento protetor, é um dever ou um direito? Na mesma linha da pergunta anterior, eu teria alguma dificuldade de responder essa questão. O médico tem o juramento de Hipócrates e ele deve fazer o melhor para o seu paciente. Então, cabe exclusivamente ao médico tomar essa decisão do que é melhor para o seu paciente, se existe um tratamento médico disponível e que outorgue àquele paciente, sem um sofrimento desnecessário, uma possibilidade de cura. Eu, como médico, faria isso, mas eu, sinceramente, não tenho autoridade para falar sobre esse assunto com segurança. Como Vossa Excelência vislumbra as políticas de saúde pública e sua interação com o Poder Judiciário brasileiro em 10 anos?
Essa é uma questão complicada também. Veja, um cenário não é muito alvissareiro, porque existe um cenário de crise fiscal, que afeta a qualidade da administração pública nos mais diversos setores, tanto na justiça, como na polícia, como na prestação de educação e na prestação de saúde. Então, eu, sinceramente, vejo com muita preocupação o nosso futuro nessa área. E até por isso, eu acho que nós não podemos nos acomodar com desperdício. E não se acomodar com desperdício não é só ter políticas públicas mais eficientes nesses diversos âmbitos, seja da saúde, educação, ou mesmo na segurança pública, mas, igualmente, nós não podemos ficar perdendo tempo, mais tanto tempo, com esses quadros de corrupção sistêmica. Não que a corrupção não tenha que ser enfrentada, mas esse é um problema que nós já deveríamos ter superado lá atrás, né? Ou seja, nós estamos aqui tratando de prioridades erradas, de coisas que nós temos que resolver, e nós temos que pôr a mão na consciência de que isso é algo que nos faz andar para trás e não para frente. Que se discutam as políticas públicas, e as políticas públicas, muitas vezes, são objeto de controvérsia, mesmo no âmbito da saúde, mas que nós não ficamos percando tempo em discutir se o corrupto deve ser punido ou não, porque isso, a resposta me parece óbvia. Excelentíssimo senhor Sérgio Moro, que mensagem o senhor deixaria aos jovens que hoje lhe consideram uma referência e um exemplo como magistrado? Olha, existem muito boas pessoas no Brasil, e mesmo esse trabalho que foi feito nesse chamado Operação Lava Jato não é um trabalho individual, né? Se tem lá a Polícia Federal, uma equipe fabulosa, existem o Ministério Público, também com um trabalho muito destacado, órgãos auxiliares como a Receita Federal, e mesmo no Poder Judiciário, nós temos hoje trabalhos destacados sendo realizados em outras cortes de justiça, como, por exemplo, do colega do Rio de Janeiro, lá, o juiz federal Marcelo Bretas, ou do juiz federal em Brasília, o Torvalis Ney. E mesmo, verticalmente falando, nós temos juízes, magistrados das várias instâncias, e todo esse trabalho que foi feito só foi possível, até o momento, por conta do apoio, né, que os trabalhos tiveram dos magistrados, seja do Tribunal Regional Federal, seja do Superior Tribunal de Justiça, ou seja do Supremo Tribunal Federal. Até mencionei há pouco, rendo todas as minhas homenagens ao ministro Teori Zavascki, infelizmente não aqui entre nós. Agora, eu diria aos jovens, olhem ao seu redor, não precisam olhar tão distante, que vão encontrar bons exemplos de conduta que podem ser seguidas para que esse país se torne um país melhor para todos nós. Uma salva de palmas para o juiz Sérgio Moro. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Não sou perfeito, carrego no meu peito o dom de ser um aprendiz. Eu sou desse jeito, precisa de perdão, compreensão, força no pensamento. Não quero nada seu, só peço que não venham me pedir pra desistir. Não quero nada seu, e como a luz não desiste do fogo, eu também não desisto do jogo. Sou raro e todo anjo é raro, o pequeno, forte, o lindo é raro. Viva a diferença, entenda a diferença. Sou raro e todo anjo é raro, o pequeno, forte, o lindo é raro. Viva a diferença, entenda a diferença. Eu sou um anjo que te faz bem, e tem um anjo que me faz bem. Eu
sou um anjo que te faz bem. Eu sou um anjo que te faz bem. E tem um anjo que me faz bem. Eu sou um anjo que te faz bem. Não quero nada seu, só peço que não venham me pedir pra desistir. Não quero nada seu, e como a luz não desistiu do fogo, eu também não desisto do jogo. Sou raro e todo anjo é raro, o pleno forte, o lindo é raro. Viva a diferença, entenda a diferença. Sou raro e todo anjo é raro, o pleno forte, o lindo é raro. Viva a diferença, entenda a diferença. Eu sou um anjo que te faz bem, e tem um anjo que me faz bem. Eu sou um anjo que te faz bem. Eu sou um anjo que te faz bem, e tem um anjo que me faz bem. Eu sou um anjo que te faz bem. Eu sou um anjo que te faz bem. Casa Hunter. Nossa luta é pela vida. Todas as vidas têm o mesmo valor.